E aí, tudo bem com você? Professor Diego chegando mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao canal. E na aula de hoje nós vamos correlacionar os aspectos microscópicos do epitélio gengival relacionado com as características clínicas que a gente encontra nos nossos pacientes, tá? Assim como a aula passada, e se você não viu essa aula passada, está subindo o card aqui em cima para que você possa acessar, e também vou deixar o link aqui na descrição. Não perde essa aula, porque essa aula tem uma série de informações clínicas muito importantes para a gente entender algumas características anatômicas do epitélio gengival, tá? E vamos lá. Historicamente, a gengiva ela funciona aí como um fator de proteção mecânica aos estímulos externos, né? Mas só que isso, com o tempo, começou a se pensar de uma forma diferente. Será que a gengiva ela atua somente como uma barreira física? O tempo foi passando e a gente pôde constatar que não é somente uma barreira física a função da gengiva, né? A gengiva ela tem a função de permitir aí a troca de substâncias do meio externo para o meio interno. Ela tem a função de promover uma comunicação, né, imunologicamente falando, dos agentes agressores do meio externo, no caso aí o desafio microbiano, com as células de defesa que estão aí no tecido conjuntivo logo abaixo do epitélio gengival, né? E a gente vê que a gengiva em si não funciona somente, né, como uma barreira física, tá? Então a gente, para adentrar nessa microscopia da gengiva, a gente precisa entender que hoje a gengiva, e há muito tempo atrás, né, a gengiva já não é mais conhecida como somente uma barreira física, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a gengiva ela é um contínuo de epitélio escamoso estratificado, tá certo? E ela é dividida em 3 porções de acordo com seus aspectos morfológicos e os aspectos microscópicos, tá? Eu trouxe aqui um desenho que eu fiz, tá certo? Para que você possa entender esse aspecto morfológico e que esse aspecto morfológico possui a sua correspondência na microscopia, né? Então observe aqui, então eu tenho aqui o epitélio oral, certo? Eu tenho o epitélio do sulco gengival e eu tenho o epitélio juncional, tá? Lembrando que aqui é a superfície do dente, tá certo? Então, cada estrutura dessa possui a sua correspondência microscópica, tá? Então, acompanhe aqui comigo essa histologia em HE, tá? De como que essa representação esquemática que eu fiz agora há pouco para você entender como que funciona, tá certo? Essa organização microscópica do epitélio gengival. Tá? Então, aqui eu tenho a superfície do dente, tá certo? Mais especificamente a dentina. Aqui eu teria, né, a superfície do esmalte, mas como o esmalte no preparo de HE ele não aparece, tá certo? Aqui a gente está representando como uma letra E. Logo aqui na superfície mais externa, né, a gente tem o epitélio gengival da mucosa inserida. E logo em seguida a gente tem aqui, ó, o epitélio do sulco gengival. E logo abaixo do epitélio do sulco eu tenho o epitélio juncional, certo? E aqui, né, logo abaixo do epitélio nós temos aí o nosso tecido conjuntivo ou lâmina própria. Fechado? Então esse é o aspecto microscópico que nós vamos encontrar aí no tecido gengival. Mas só que esse aspecto microscópico, a depender das características que ele apresenta, ele vai mostrar para a gente algumas situações clínicas específicas de cada paciente, tá? Se não, vejamos agora. Analisando a mucosa alveolar, tem um aspecto, clinicamente falando, vermelho, liso, brilhoso e sem pontilhados, tá certo? E essa condição de ela ter esse aspecto clínico nessa condição, tá certo? Se deve às características histológicas dessa região, tá? A gente tem, observe aqui, ó, o epitélio da mucosa oral. Aqui a gente tem nessa região mais escurecida o epitélio da mucosa oral. Perceba que ela é muito mais delgada, né, do que o epitélio, né, da nossa gengiva inserida. Tá certo? E a gente observa também, além de ele ter um epitélio mais delgado, que a lâmina própria, né, da mucosa alveolar, maior quantidade quando comparada
a lâmina própria da gengiva inserida, tá certo? Então aqui eu tenho um tecido mais, aqui falando da lâmina própria, eu tenho uma lâmina própria mais frouxa, tá certo? Quando comparada à gengiva inserida, tá? Eu tenho uma quantidade de vasos sanguíneos muito maior aqui na lâmina própria da mucosa alveolar, e eu tenho uma característica que é muito peculiar a esses célios, tá certo? Que é a presença ou não de queratina. Que na mucosa alveolar eu tenho que o epitélio da mucosa alveolar ele é não ceratinizado, tá certo? Então ele tem uma característica, né, de ser delgado e não ceratinizado, certo? Quando comparado aí ao epitélio, tá? O epitélio da gengiva inserida, fechado? Então esse é o primeiro aspecto, né, histológico que a gente traz, correlacionando aí a prática clínica, né? O que a gente encontra na nossa clínica. E quando a gente observa, ó, aqui nessa foto, é fácil a gente ver essa diferença, né? Ó, aqui da mucosa alveolar. A gente observa que a mucosa alveolar ela tem um aspecto diferenciado da gengiva inserida. Observe aqui na mucosa alveolar que você encontra uma maior quantidade de vasos sanguíneos, tá? Quando a gente compara aqui ao aspecto macroscópico da gengiva inserida, certo? Então esse é um primeiro aspecto que a gente encontra aqui no epitélio gengival, tá? Outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração é o aspecto da coloração da gengiva, tá? Em alguns pacientes eu tenho uma maior quantidade de melanócito na gengiva inserida desses pacientes, por isso esse aspecto um pouco mais escurecido, tá? Então a cor da gengiva ela está diretamente relacionada com essa quantidade de melanócito, tá? Então, para que a gente entenda aonde que esses melanócitos estão, a gente tem que observar microscopicamente falando a posição deles, tá certo? Observe aqui que o melanócito está na camada basal do nosso epitélio, né? Só para a gente frisar bem que aqui está o nosso epitélio, tá certo? Daqui para cá é o nosso epitélio, tá certo? E o melanócito está representado aqui, ó, na camada basal do nosso epitélio pela letra M, tá? E uma informação importante que a gente tem que dizer é que esse melanócito ele apenas produz o pigmento, a melanina, mas só que ele não armazena essa melanina. Então existem outras células dentro do epitélio e no tecido conjuntivo que fazem o armazenamento dessa melanina, tá? E essas células que ficam aí no tecido conjuntivo, ela é chamada de melanóforos, tá certo? Tanto no tecido conjuntivo quanto no próprio epitélio. Tá? Então não vamos esquecer uma informação importante, tá? Então a gente já sabe agora que a correlação clínica de apresentação da cor da gengiva está diretamente relacionado à presença de melanócitos no nosso epitélio gengival, mais especificamente na camada basal do epitélio gengival, tá? E existe uma situação clínica, um procedimento cirúrgico, gente, que é feito na clínica para poder remover essa camada de melanina, tá? Alguns pacientes, eles têm uma demanda estética de remoção dessa camada de melanina, tá certo? Porque desagrada ao sorriso do paciente. Lembrando que isso é uma demanda do paciente para o dentista, tá? Então, ele chegando com essa demanda, a gente lança mão de uma alternativa, tá? Que é uma melanoplastia. Essa melanoplastia funciona com uma pequena abrasão na camada epitelial, onde está localizada aí os melanócitos, né? E aí é quando faz essa remoção com a broca de alta rotação, tá certo? Você acaba removendo, né, essa camada epitelial, desnudando aí o epitélio, né, deixando apenas o conjuntivo, por isso essa camada sangrante aqui, tá? E aí de tal forma que no processo de cicatrização existe a possibilidade, lembrando, a possibilidade de haver uma cicatrização sem a formação dessa melanina. Lembrando que mesmo após a cicatrização, a longo prazo, pode ser que os pigmentos de melanina eles apareçam novamente, tá certo? Então aqui para a gente ver como que fica o antes e o depois, tá? Eu trago aqui para você esse aspecto, né? Aqui de um mesmo paciente,
mostrando o antes, né? Aqui que você observa que a gengiva inserida com bastante melanina, depois da demanda estética desse paciente, né, ser relatada, a gente lança a mão da opção da melanoplastia e aí a gente executa o procedimento e depois forma aí, né, novamente o epitélio, e nesse caso está com a formação do epitélio sem os pigmentos de melanina, tá certo? Mas lembrando que pode ser que a longo prazo a melanina ela volte a ser visível aí nesse epitélio. Fechado. E além disso a gente tem que a gengiva, você vai observar que a gengiva ela tem uma consistência firme. Tá? E o que se deve a essa consistência firme, né? Simplesmente pelo fato dessa gengiva ela ter uma adesão ao periósteo, logo subjacente à lâmina própria. Então a lâmina própria, esse tecido conjuntivo, ele é bem aderido ao osso alveolar, tá certo? Daí ela ter essa consistência firme. Além disso, além de existir essa ligação firme da lâmina própria ao periósteo, eu tenho também a presença de fibras gengivais, tá? Que a gente vai detalhar em um outro momento. Então as fibras gengivais que saem aí, que se lançam da lâmina própria e vão, né, se fixar aí no cemento do elemento dentário, vai ajudar a manter essa fixação firme da nossa gengiva, tá? Gengiva inserida, ok? Bom, observando agora a textura de superfície da gengiva, tá? A gente tem a nossa velha característica, né, da gengiva inserida, que é o aspecto de casca de laranja, tá certo? E aí, o que se deve, né, a esse aspecto de casca de laranja da gengiva? Mais uma vez, se você não viu os aspectos anatômicos da gengiva, acesse o card aqui em cima ou o link aí na descrição, tá certo? Para você ir até essa aula. Então, o que se deve aí ao aspecto de casca de laranja, né, da nossa gengiva inserida? Bom, quando a gente vai fazer a análise microscópica, né, histológica da gengiva inserida, a gente vai observar que nessas depressões correspondente a esses aspectos de casca de laranja, tá certo? Representado aqui por essas setas, a gente vai observar uma projeção do epitélio gengival para dentro da lâmina própria, essa porção central de células do epitélio gengival para dentro da lâmina própria, e uma projeção para o epitélio gengival da lâmina própria nas bordas dessa depressão, tá certo? Então a gente tem esse aspecto pontilhado no epitélio da gengiva inserida, porque existe essa característica histológica nessa região da gengiva, tá certo? Então, mais uma vez, para fixar isso, eu tenho que nessa região aqui onde eu tenho o pontilhado na minha gengiva inserida, tá? Essa porção central, ela invagina para a lâmina própria na porção central do pontilhado, e nas bordas, na periferia, eu tenho uma projeção para o epitélio da minha lâmina própria, do tecido conjuntivo, tá certo? Então é por isso que a gente tem um aspecto aí de casca de laranja, tá certo? Então, lembrando, tá? Um aspecto clínico que você tem que ter em mente é que crianças até 5 anos, tá? E idosos não possuem aí esse aspecto de casca de laranja, tá certo? Na gengiva inserida. Então, lembrando que no idoso você pode ter ou não, tá certo? Então, fique ligado a essa característica clínica para depois você não observar uma gengiva inserida de uma criança, né? Nessa faixa etária de 5 anos, não observar aí o pontilhado e não pensar que ela está com alguma alteração na gengiva inserida. Fechado? Então, muito importante isso, tá? Bom, continuando, a gente tem que o epitélio, como eu falei para vocês no início da aula, o epitélio ele tem esse aspecto, né, de ser um epitélio em toda a sua extensão estratificado pavimentoso, né? E aí a gente tem que esse epitélio é formado, essas células do epitélio gengival é formado por ceratinócitos, tá? E essa quantidade de ceratinócitos, ela está diretamente relacionada à função da gengiva, tá? Então, se eu tenho a gengiva inserida que está ali com a função de fazer a proteção, né, inicial dessa região, com certeza ela vai ter uma maior quantidade de ceratina
tá? Então essa região da mucosa da gengiva inserida, ela tem uma maior quantidade de ceratina, consequentemente a maior quantidade de ceratinócito, tá? E você pode observar, né, que aqui o ceratinócito da camada basal, tá certo? Até a porção mais externa do epitélio, esse ceratinócito ele vai mudando a sua conformação histológica, tá certo? Então você vai observar que aqui na camada basal eu tenho uma célula mais cuboide, né? Eu tenho uma célula que não possui aí tanta capacidade de produção de ceratina, né? Ou quase nada, porque a ceratina vai ser aqui, ó, produzida a partir, né, dessa camada logo em seguida ao extrato basal, que é aqui, ó, o extrato espinhoso, certo? E aí ela vai começando a ficar achatada, tá? Essa célula vai começando a ficar achatada à medida que ela vai se externalizando, tá certo? Ela vai ficando mais superficial, fechado? Então a gente tem que esse queratinócito ele vai se especializando, tá? À medida que ele vai amadurecendo, fechado? Bom, na cavidade bucal, eu não tenho somente o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, certo? Existe aí na cavidade bucal epitélios ortoceratinizados, paraceratinizados e não ceratinizados, tá? O que vai diferenciar aí um para o outro é a presença da camada córnea, tá certo? E a conformação, a disposição das demais camadas, a organização das células dos queratinócitos nas demais camadas, tá? Então o epitélio ortoceratinizado, a gente vai encontrar uma camada córnea sem núcleo, tá? E uma camada granulosa bem definida, tá certo? A gente viu lá no slide anterior, né, que existe a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea, né? Então, o epitélio ortoceratinizado ele vai possuir uma camada córnea sem núcleo e uma camada granulosa bem definida, tá? O epitélio paraceratinizado, a gente vai encontrar uma camada córnea com núcleo, tá? Porém um núcleo mais picnótico, né? Um núcleo mais em formato de ponto, tá? E a gente tem, né, ainda o epitélio não ceratinizado, tá certo? Então a gente tem nesse epitélio não ceratinizado a ausência da camada córnea, tá? E eu tenho uma camada granulosa com células de superfície variável. Agora a gente vai para o epitélio sucular, tá certo? O epitélio sucular ele tem uma característica de ser estratificado, pavimentoso, não ceratinizado, tá certo, gente? Agora o fato dele não ser ceratinizado, e a gente está falando desse epitélio aqui, ó, dessa porção, tá? Não significa dizer que ele não possa ser mais ceratinizado. Ele tem um potencial de ceratinização, desde que tenha um contato desse epitélio com o meio externo, tá certo? Então ele pode sim ser ceratinizado se eu tivesse contato com o meio externo. Fechado? Além disso, esse epitélio sucular ele tem uma característica de ser um epitélio semipermeável, tá? Então ele permite aí a troca, né, de substâncias do meio interno para o meio externo, tá? Principalmente aí quando a gente fala de situações imunológicas, certo? Então ele tem essa característica, tá? E aí a gente descendo um pouco mais, né, no epitélio do suco gengival, a gente vai encontrar quem? O epitélio juncional, tá? O epitélio juncional que é representado aqui por C, tá? E eu estou aqui marcando para você. Perceba aqui que esse epitélio juncional, ó, ele é bem mais delgado do que o epitélio do suco, tá? Então, esse epitélio ele tá firmemente aderido, né, à superfície do dente, tá? E aí, logo imediatamente abaixo desse epitélio juncional, eu tenho uma maior quantidade de leucócitos polimorfonucleares que são responsáveis por fazer o processo de defesa, né, celular dessa região, tá? E é exatamente aqui no epitélio juncional e epitélio sucular que acontece todo o processo fisiopatológico, né, do desenvolvimento da gengivite e periodontite, tá? Então existe essa característica do epitélio juncional de logo abaixo do seu epitélio, mais especificamente da lâmina própria, possuir uma maior quantidade de células polimorfonucleares,
certo? Além disso, tá? Devido a essa característica, né, mais delgada, ele permite aí a passagem, né, de fluido crevicular, tá certo? E, consequentemente, de algumas substâncias, né, como os anticorpos, tá? Então, a passagem, né, dos anticorpos acontece aqui principalmente pelo epitélio do sulco e epitélio juncional, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para você, né? Tentei trazer aqui a correlação histológica, né, com a clínica, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? É uma aula que é muito pertinente, né, para a gente poder correlacionar, fazer essa correlação, tá? Então já deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho que fica logo ali do lado, tá certo? Você vai observar aqui também que eu tenho indicações de aulas para você, tá? Então aqui dentre essas aulas você vai ter acesso a outras aulas dentro do canal, tá? Então não perde os conteúdos que são bem interessantes e fique aqui com a gente, aguarde o nosso próximo vídeo, foi um prazer estar com você. Até a próxima e tudo de bom!